eu já fiz um contato também com os municípios portugueses, essa Associação dos Municípios Portugueses, e nós vamos, estou levando o livro meu de presente para eles, de gestão municipal, para pegar as informações também. Uma troca, né? Fazendo o levantamento de toda a história dessa questão da água aqui, especialmente em Coimbra. Eu acho que eu vou estudar a cidade de Coimbra, tanto pelo fato de que aqui tem uma história, eu estou revelando, descobrindo, literalmente, que Coimbra tem muito mais informações do que o município de Chaves, que no início eu imaginava que tivesse, porque como é uma instância hidromineral. Mas Coimbra tem algumas colunas, um aqueduto, na verdade, né? Tem um aqueduto que chega aqui dentro da universidade, que tem uma história muito rica também. Eu tive o prazer de conhecer o Antônio Ginja, que é um doutorando aqui da área de História e Arqueologia, que ele saiu com a gente aqui numa tarde, e aí ele explicou para a gente como que funcionava essa questão do aqueduto com uma construção romana de 80 a.C., se não me engano. E eu fui visitar uma semana passada uma área aqui que chama-se Conímbriga, que é uma freguesia próxima a Coimbra, onde na época dos romanos, é uma cidade romana, que foi descoberta na década de 40, de 30 na verdade, aqui em Portugal, e foram feitas escavações e descobriram que essa região era uma região de termas, então tinha muita água, e descobrimos outro aqueduto também, ou seja, tem uma engenharia, tem uma história muito rica sobre essa questão da água e da gestão da água aqui no município de Coimbra. Então, eu estou levantando esses documentos todos e notícias, enfim, de jornais e de documentos históricos a respeito de toda a trajetória histórica da água aqui em Coimbra. E, na sequência, eu vou preparar as entrevistas também com diretores e com essas pessoas que estão envolvidas nessas instituições aqui, né? E, por último, nós vamos tentar fazer o que vai ser um tanto quanto difícil, porque a professora Paula Lopes disse que não é tão fácil assim, né? Articular uma equipe como eu articulei aí, para a gente fazer um diagnóstico participativo com essas pessoas que estão com uma freguesia ou uma parte da comunidade aqui para discutir essa questão da água. Mas eu acho que vai ser fácil por causa da seca. A seca vai ajudar a fazer o diagnóstico. Então, é bem provável que eu consiga fazer. Nós estamos montando uma equipe, tem uma professora aqui que faz um trabalho de extensão também muito interessante, com o que eles chamam de... Aí no Brasil tem uma conotação completamente diferente do nome aqui, que são os baldios. São terrenos baldios, mas na verdade aqui eles assumem de fato terreno baldio, é um terreno que se tornou uma área de bem comum da comunidade. A comunidade assume essa área e cultiva hortas, enfim, tem uma atividade de bem comum. E essa professora disse que consegue articular uma equipe de estudantes para que eu possa dar o curso do DRPE, prepará-los para a gente fazer o diagnóstico junto à comunidade. Então, eu estou imaginando que o DRPE vai ser a última atividade de pesquisa, né? Mais para o final do ano que vem, talvez para junho, julho ou agosto do ano que vem, vamos ver como é que vai ser tudo isso. Lembra que esse período é férias aí, hein, Fernando? Pois é, tá, é férias aqui. Então tem cuidado com isso, cuidado com isso. Eles vão parar em julho e aí vai voltar só em setembro. Só em setembro, exatamente. Cuidado com isso aí. Então eu estou nessa linha aqui nessa sequência metodológica da pesquisa, né? Mas estou indo relativamente bem
dentro dos propósitos que nós colocamos aqui, né? Então, basicamente isso que eu queria falar para vocês. Tem vários dados que eu já peguei aqui também. Estou aqui bem por dentro do que está acontecendo também no Brasil. Passei para vocês aí no Zap o que aconteceu na UFABC, que é o 6º GovÁgua, né? Que é o Encontro Internacional de Governança da Água, que teve na UFABC no dia 22 do 11, do dia 22, 23 e 24 de novembro. Isso está no YouTube, está gravado lá. Eu assisti a maior parte da discussão, uma discussão muito boa, uma discussão técnica e política, relacionando a questão do meio ambiente, gestão e política pública. Então, é interessante, quem quiser assistir, está disponível no YouTube. E, por coincidência, tem um pós-doutorando da UFABC que conhecia todo mundo aqui, que está na divulgação aqui do evento. Também estou levantando todas as informações possíveis, né, de notícias de jornal. As bibliotecárias aqui da universidade já estão, assim, as duas estão ligadas no meu tema, então elas já vão... lógico que faz sessão de pão de queijo aí com o pessoal. Todo mundo. Eu aqui já faz sessão de pão de queijo. Eu aqui. Pois fiz um pãozinho de queijo e elas estão me ajudando a levantar todas as notícias de jornais, seja por meio da internet e tal. Então, está sendo muito interessante assim, essa inserção minha aqui dentro do SES, e eu acho que nós vamos fazer uma excelente pesquisa e com essa comparação com toda a situação aí do Brasil, né? Então, basicamente isso. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de ver vocês aí, e parabenizar pela organização do evento, o Valderi, a Matéia, a todos aí, Lucas, né, Tati, ok? Muito obrigado, e o que precisarem de mim, estou à disposição aí. Chamar agora o nosso próximo participante, é o Valderi. Vou usar recurso, Valderi. Funcionar. Você vai querer o microfone ou não? Não. Se ninguém ouviu, aumenta. Boa tarde a todos e a todas. O que eu vou apresentar aqui vai ser bem rápido, eu prometo, porque inicialmente era o almoço, agora é café, janta, enfim. Eu vou apresentar um pouco do ponto de vista da experiência, né, da pesquisa que eu estou organizando, com a organização do professor Roberto, mas também, né, em cooperação com o professor Luiz, a professora Matéia e os demais do grupo de pesquisa. E nesse meio termo eu apresento algumas questões assim, de caminho metodológico mesmo que eu estou trilhando e as questões em aberto. No final eu faço os agradecimentos. Hoje minha apresentação então diz respeito a práticas de gestão das águas minerais, articulações e momentos da gestão social. Tendo em vista que a gente trabalha nessa perspectiva de gestão social, não estritamente de gestão pública e não também de gestão privada, né, mercantil das águas, mas a partir de uma perspectiva de gestão social. Então, basicamente, esse estudo que eu estou desenvolvendo enquanto tese, né, ele tem como foco central de estudo do município de Cambuquira. Não é pela falta, né, de entendimento, né, da amplitude da questão das águas, seja das águas minerais, seja das águas comuns, doces, enfim, né, da diversidade de águas, mas é também por requisitos econômicos, né, de acesso, tempo e uma outra diversidade, né, de questões que levaram a ser Cambuquira, né, um locus de pesquisa.
Também, claro, pela abertura que a própria ONG nos ofereceu, pela abertura que o município, pela receptividade. Eu vou ficar quieto então, Ela. Agora, tá ouvindo? Ok. Pela receptividade do município, pelos dias na casa da Doris, que possibilita as pesquisas. Né? Pesquisa é assim, gente, não é aquela coisa que você acha que você vai exatamente e corrige o português. Pesquisa não é aquilo que você vai e acha que sentado resolve. É essas dinâmicas mesmo que faz acontecer o dia a dia da pesquisa. Então é Cambuquira que me deu as boas-vindas para esse estudo e as boas-vindas para o núcleo de estudo de administração pública e gestão social, que é o NEAPES. Bem, em Cambuquira a gente trata desse contexto histórico das águas minerais e o que esse contexto histórico nos levou a entender inicialmente é que é uma questão múltipla e extremamente conflituosa, né? Principalmente entre as diferentes perspectivas e práticas, né, que eu trabalho especificamente, de gestão, que envolve então o uso, né, o que fazer, o que saber, né, o que dizer sobre essas águas minerais. Então, um conjunto, né, de elementos que se articulam nessas práticas. E é a partir da ideia dessas práticas que também a gente constatou a diversidade de movimentos, né, principalmente da ONG Nova Cambuquira, né, em torno dessas águas minerais do município. Falei que eu vou ser bem rápido, então vamos lá. Uma prova disso, apenas para ilustrar para as pessoas que não têm um contato direto com o município, né, é que no início do ano, né, a CODEMIG lançou uma consulta pública e uma minuta digital que visava, de alguma forma, o que pode ser chamado de engarrafamento industrial das águas. E, em contrapartida, lançou-se então os movimentos. Talvez vocês estão vendo um rapazinho ali, bonitinho, ele, o Thiago, ele está presente aqui. Rodrigo, confesso que foram vocês que lançaram o edital. Está funcionando tão bem. O Kiko está aqui de verde. Já amadureceu. Eu estava presente no dia, foi uma dinâmica extremamente interessante do ponto de vista de pesquisa e extremamente enriquecedora, né, do ponto de vista de acompanhar esses movimentos e essas discussões. O que aconteceu após essa consulta pública que colocou em movimento, né, o que estava não parado, mas, né, com menos talvez latência, uma diversidade de práticas de gestão das águas minerais. Após uma quantidade de movimentos, acabou que o edital foi lançado há poucos dias atrás e aí novamente despertou essa questão. Aqui apenas para exemplificar, né, as ações, os movimentos e a dinâmica, né, que está ali naquela cidade, naquela região. Necessariamente, cabe dizer que essa foto foi em Caxambu, que se relaciona muito bem com as dinâmicas entre os municípios. Bem, para a ONG, né, principalmente para a ONG Nova Cambuquira, para as pessoas da cidade, para moradores locais, para ativistas, enfim, as águas minerais realmente não são minérios, né? Se elas não são minérios, a nossa primeira tarefa, né, e aquilo que fomos fazendo era identificar o que elas eram historicamente e o que elas eram hoje, né, o que elas eram consideradas, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista das práticas que se relacionam com esses simbolismos. Então, ali temos algumas possibilidades. Elas são dádivas divinas, elas é tradição, é saúde, é riqueza, é renda, é produto turístico, patrimônio, bem comum, direito, enfim, riqueza. Isso aqui não só, aqui no caso, né, está, vamos dizer assim, tabulado, não só aquilo que elas são ou significam para a ONG, mas também o que elas são ou significam para atores locais, do ponto de vista também do DNPM, também da CODEMIG, enfim. Essas múltiplas, né, visões sobre as águas minerais é exatamente aquilo que está em conflito, né? Aquilo que, por exemplo, o edital da CODEMIG carrega, né? Carrega a visão da riqueza, a visão da renda, a visão do produto, a visão da mercadoria, enfim. E em contrapartida, né, aquilo que a ONG levanta, acredito que tenha ficado bem claro aqui, e outros pesquisadores também levantam, como o próprio professor Pedro trouxe, outras práticas, outras performances dessas águas minerais caminham na direção dela ser patrimônio, dela ser bem comum, dela ser bem cultural, como o Luiz colocou, dela ser tradição, como também apareceu na parte da manhã. Então isso é um pouco do contexto que a gente vem trabalhando, né? Em um texto extremamente interessante sobre as instâncias hidrominerais, né, esses dois autores colocam que a gestão, né, dessas águas e dessas instâncias deveria, antes de tudo, ser uma questão de justiça social, fortemente sustentada por uma base ética. Antes de tudo o quê? Antes da visão econômica, a visão apenas jurídica e econômica que carrega, de certa forma, grandes práticas dessas águas. E isso levaria a consequência, então, de que as águas minerais são, né, um patrimônio da humanidade, né? Não apenas
a sua visão de exploração, explotação, enfim. E é isso um pouco que a população local argumenta e tenta defender, por exemplo, né, a partir do Cidade de Cambuquira como comunidade azul. Né? É de alguma forma uma tentativa e uma busca, uma efetivação também de uma institucionalização, né, desse processo de defender a água como patrimônio. No caso especificamente, né, do município, da região. Acho que ficou bem clara a complexidade, mas se eu fosse resumir em uma figura, toda palestra de manhã e de tarde, ela está ali, né? Nós podemos começar pela desconstrução da Ana Paula, pelos saberes locais da Ana Paula trouxe, pela pressão econômica, ficou bem claro com o próprio Bergson, pela questão da qualidade das águas envasadas, pelas relações entre o ambiental, social e econômico, pela dimensão da saúde humana que apareceu na fala de todos, do Eduardo, né? Pelas questões de explotação, maquinário, embalagem, resíduos, que apareceu a fala do professor Pedro, na fala da professora Flávia apareceu também essas questões, na fala do professor Gilberto Coelho apareceu essas questões, né? O que vai ser feito com as embalagens, com os resíduos, com os refúgios, ou seja, esse mapeamento, a mídia que apareceu muito claro também nas discussões, esse aqui talvez seja uma melhor síntese possível até o momento de todas as nossas discussões aqui que foram sendo feitas. Nessas relações entre empresa, poder público, consumidores, enfim, e grupos da sociedade civil. Um pouco das questões que a gente vai colocando. O que me preocupa, o que preocupa a gente, né, são as questões. Né? Então, novamente, aqui um pouco dos resumos. Eu não consigo ficar sem me mexer, mas a Heloísa me baixa, então eu fico tentando aqui. As grandes perguntas que nós temos como as práticas de gestão das águas minerais se relacionam historicamente, principalmente a partir desse município, quais os conflitos essas diferentes práticas geram ou elas representam, né? Como integrar ou superar essas práticas que existem, que são existentes, vigentes, né? E como novas práticas podem ser legitimadas, talvez o que a professora Flávia trouxe, né? Talvez é necessário pensar outros caminhos, então é necessário pensar também outras práticas, né? Pensar outras práticas significa saber fazer e saber falar de outras práticas que não as existentes, e como é possível a integração a partir das práticas. Então talvez o professor Pedro esteja perguntando, é quase um plágio da minha tese, né? Ele está pensando o arranjo institucional, como é possível essa integração, e eu estou pensando a partir da perspectiva das práticas. Na verdade, né, são perspectivas, né, que de alguma forma talvez se encontrariam ali no meio, né? Essa perspectiva mais focada no município, a partir das práticas, né, e a sua visão, né, focada a partir das institucionalizadas. Aí se a gente caminhar meio caminho, a gente se encontra bem e pode tentar amarrar isso muito bem. É também uma das propostas. Então eu tento compreender, né, como ocorreram historicamente esses processos, os processos articulatórios entre as práticas, descrever e interpretar essas articulações, os efeitos. Deve ser entender a participação da gestão social nos processos deliberativos que foram mobilizados, principalmente por intermédio da ONG Nova Cambuquira, que diz respeito a esses processos, por exemplo, né, quando vem um edital, a toda essa luta, a todos esses confrontos em relação a barrar e a propor outras alternativas dos editais, e finalmente, né, identificar esses momentos e essas redes de prática e seus efeitos causais. Por efeitos causais podemos entender do ponto de vista emocional, né, do ponto de vista de resíduo, do ponto de vista da superexploração e por consequência da exaustão das águas minerais, ou seja, cada uma das práticas, né, que a gente está tentando mapear e discutir, elas têm seus efeitos causais na realidade do município e, maior ainda, como ficou bem claro a partir da primeira palestra do professor Gilberto Coelho, na realidade de todo, né, de todo o circuito, de todas essas relações que se estabelecem de uma forma mais ampla. Também, né, a gente sempre, Ana Paula, quando você faz uma apresentação, eu tinha alguma coisa que dá para conversar. Lembra da outra vez que eu quis? Dessa vez eu acho que a conversa é entre, né, essas dimensões, cultural, social, ambiental, econômico, científica, política e jurídica, com aquilo que você trouxe, os arquivos que vão, de certa forma, sendo substituídos historicamente, que ali existiam no município e na região. Né? A gente trabalha, então, com a perspectiva que essas práticas, elas... primeiro, né, quando se fala em água, quando se fala em águas minerais, a primeira questão que vem é falar, você é da ambiental, você é do departamento? Não, né? E tento explicar então que as águas minerais ou as águas em geral não podem ser vistas para ter uma ótica ambiental natural, mas que na verdade são essas inter-relações e essas tensões, né, entre os diversos campos, do econômico ao ambiental, do científico ao político, do jurídico ao cultural, do cultural ao social, enfim. Né? E aí nós temos as sobreposições, as invasões, as colonizações, como a gente pode muito bem ver, né,
como o Dr. Bergson trouxe, a questão econômica preponderante em outros campos, preponderante em outras dimensões da vida humana, que talvez deveria ter, né, suas outras perspectivas que não aquela unicamente econômica. Então é um pouco disso da conversa. Né? Mas, né, o local sempre vai ao global e o global sempre vai ao local. Então, quando a gente está discutindo isso, nós temos os processos de privatização, a legislação, a questão institucional, as relações natureza e sociedade que se estabelecem historicamente, os campos, diferentes campos de saber e poder em relação às águas minerais, a comodificação e a mercantilização, né, da água mineral como mercadoria, né, e o professor José Roberto trouxe agora para complementar essa problemática que também é internacional, não é só nacional, não é só regional, local, mas que é internacional. Quando eu trato das práticas, eu trabalho com a ideia da preservação do bem comum, da crioterapia, do turismo, do consumo local e do engarrafamento industrial. Posteriormente eu falo um pouco mais disso. E trabalho especificamente 3 eventos centrais para mim, que é o edital lançado em 2001, ou, né, tudo aquilo que foi gerado em torno dele, o edital de 2005, a consulta pública de 2017, tive que acrescentar, meu projeto de qualificação não tem essa parte aqui, inclusive. Agora vai ficar bem maior, já aviso pelo Luiz e o professor Matéria e o professor Alberto, agora isso aí vai crescer mais ainda. Tem o edital de 2017, recentemente lançado, que também vai fazer parte dessas discussões. Então, talvez isso seja um pouco do esquema agora já metodológico, para mostrar a dinâmica que eu estou trabalhando. Eu trabalhava esses 3 eventos sociais aqui como centrais, né? Esses 2 retrospectivos, no sentido de que eu estava vivo, mas não conhecia Cambuquira, nem sequer conhecia águas minerais também, eu tinha esse conhecimento e esse envolvimento, como a professora Flávia trouxe, é necessário, né, a gente levar isso para outros âmbitos. No meu caso, a prova disso que não tinha esse conhecimento dessas relações, dessas disputas, desses conflitos. E, ultimamente, né, acrescentado aqui, né, o evento 4, né, que foi o edital recentemente lançado. Sobre o evento 3, a consulta pública, né, é interessante primeiro dizer que é uma consulta pública não pública, contraditoriamente, porque ela foi, em outro sentido, vocês a tornaram pública, mas inicialmente não tinha uma visão, vamos dizer, pública, seja por questões de tempo, e seja que esse edital que aqui foi lançado não teve, vamos dizer assim, nenhuma ressonância em relação àquilo que vocês enviaram, que os diversos povos enviaram, né, para serem modificadas no edital. Então esse edital aqui, ele necessariamente é produto e efeito causal histórico de todos esses outros e dessa consulta pública e de todo esse contexto aqui. E é um processo que ainda está em curso. Metodologicamente também, eu falei que ia ser rápido, hoje tá dando certo. Eu trabalho... Sim, tá ótimo. Eu trabalho com entrevistas, a pesquisa documental, observação e o diagnóstico rápido, participativo e emancipador, que já foi, né, aplicado no município. Pesquisa documental a gente já trabalhou bastante. Observação está bastante. Esse é um arena, esse é um local, né, para isso funcionar muito bem, com foco no município de Cambuquira. E em relação às entrevistas, talvez hoje já era para começar, iniciar, até falei, o Eduardo está lá de mais de longe, vou fazer uma entrevista com ele hoje. A Ana Paula, o pessoal da não, isso eu consigo fazer, vou pegar os que vieram mais de longe, mas infelizmente o Roberto está lá olhando, eu não enviei ainda o roteiro de entrevista. O evento me mandou é o momento de justificativa pública, que aí você não precisa enviar o e-mail. Eu ainda não consegui mandar. Você estava cochilando. Eu ainda não mandei o roteiro das entrevistas, mas essa é de alguma forma, né, a minha perspectiva de pesquisa para identificar essas práticas sociais. E aí, nesse processo todo, eu vou identificar essas práticas, analisar essas relações, trabalhar com as posições e os discursos relacionados a elas, seus efeitos causais, trabalhar com a noção da gestão social e aquilo que a professora Flávia colocou sobre a perspectiva dela, né, para o bem e para o mal também implica a mim, que nesse ponto são autores em comuns, essa possibilidade de superação e de proposta que cabe ao pesquisador no final. Eu espero que até lá eu consiga alguma questão que seja relevante, que possa trazer alguma contribuição. As práticas que eu estou trabalhando, então, eu já nomeei rapidamente, é a preservação do bem comum, principalmente representada pelas atividades da ONG Nova Cambuquira, e aqui eu trouxe só as perspectivas discursivas, e evitei outras, porque senão isso aqui ia ficar muito grande, mas que trata a água como bem comum, bem difuso, direito humano, bem cultural, a crioterapia, que está relacionada a esse histórico, né, e esse saber-poder relacionado à medicina e à saúde, que trata dessas águas milagrosas, que curam, enfim. O turismo na fonte, né, título dado pela Marília, que foi presidente e cofundadora da ONG Nova Cambuquira, na primeira palestra que eu assisti com ela, igual o professor falou,
nós temos que adjetivar esse turismo, né? Qual turismo que se refere, aí que eu trago o turismo na fonte, dessa área que fomentou e que ainda fomenta, né, turismo em diversas regiões do país e do mundo, o consumo local, principalmente, né, a discussão do consumo realizado do ponto de vista local e pelas tensões que isso traz, como a professora Flávia falou, né, a Nestlé, como ela tenta vender uma água que causa distinção, né, de certos públicos, que trata, vamos dizer assim, essa é para aqueles que têm paladar, né, que por definição vai em contradição direto com a ideia de bem comum e uso de todos, né, porque essa aqui é só para quem tem o paladar de consumir, ouvindo, sei lá, uma ópera e consumindo um queijo fino, talvez seja isso que ela quer dizer, não sei, mas essa distinção ela é perigosa também do ponto de vista da discussão, né, da água como bem comum e que todos podem ter acesso e consumir, tem ou não paladar, seja Deus o que é esse paladar, seja Deus o que é esse gosto, né, enfim. O engarrafamento industrial, finalmente, que é essa, né, encabeçada pelas organizações como a Codemig, o finado e ainda sempre vivo, DNTI agora com a Ana, né? Nada morre nesse caso aqui. O minério, bem mineral, mercadoria e produtos são os elementos discursivos que aí se direciona. Você vai assistindo a Animateca, aqui na defesa você já está sabendo o que está. Você também. Já próprio. Essas aqui são algumas imagens que ilustram muito bem essas práticas, a da preservação, a da cranoterapia, a do turismo, a do consumo local e do engarrafamento industrial. Então é isso, eu termino aqui com uma passagem, fazendo menção diretamente à apresentação, e que eu parabenizo, foi brilhante, da Ana Paula, como a dos outros foi, mas eu faço essa menção especificamente a ela, que me trouxe, dialogicamente, me trouxe essa possibilidade de frase aqui para terminar. Eu acho essa frase brilhante, porque a Ana Paula falou dos arquivos, né, e alguns vão, né, sendo, vamos dizer assim, sobrepostos, talvez a ideia da água curar, da água ser saúde, da água ser tradição, sendo substituído por minério, sendo substituído por produto, por mercadoria. Mas o Bakhtin talvez nos lembra, né? E ele escreveu isso aqui entre 1918 e 1925, né? Ele diz que esses sentidos do passado, né, eles que nascem desses diálogos de séculos passados, eles jamais podem ser estáveis, concluídos e acabados. Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, ou que talvez comecem a ser esquecidos. Mas, em determinados momentos, acredito que eu possa dizer isso claramente, que esse foi o momento, né, que esse espaço aqui foi o momento que um pouco desses sentidos, né, foram revividos, relembrados de uma forma renovada. Acho que foi isso que muito aqui apareceu, a tradição, a cranoterapia, a visão cultural, a visão lá dos indígenas, dos antepassados, por assim dizer. Então eles dançaram aqui, né, de certa forma, nesse espaço, e eu fiquei muito contente por isso, e essa me remeteu a essa passagem. Então, talvez diferente com a ideia de que esses arquivos possam morrer, né, nada existe de absolutamente morto, né, nessa perspectiva, porque cada sentido terá a sua festa de renovação. Espero que esse espaço aqui tenha sido uma festa de renovação, não dos sentidos e das práticas dessas outras concepções, como a que vem do edital, que vem da consulta pública, que vem de outras práticas, mas das práticas que vocês trouxeram, que vocês se tornaram atores. E eu agradeço, então, finalmente, né, a todos que se deslocaram, aos que me atenderam várias vezes. Eu já mandava mensagem para o professor Pedro. Você vai vir mesmo, isso aqui tá tudo certo, isso aqui. Eu gostaria de agradecer muito, né? Principalmente que a gente citava o trabalho dele e agora a gente se conhece pessoalmente. Agradeço ao Eduardo também. Tem um tanto de gente aqui no público que achou que ele era de mentira. Agradeço a ONG, principalmente o Thiago e a Ana Paula, que na hora da concepção do evento estavam lá, co-produziram o evento. Agradeço ao professor Animateca, que também co-produziu a ideia. Agradeço ao professor Zé Roberto, ao professor Luísa, que fugiu no final. E agradeço a todos do núcleo. O Lucas está ali, a Tati, a Érica, e a todos da Incubacop. A Helena está ali, o resto fugiu ali. A Paula e a Rafaela. Agradeço todo mundo pela outro certificado. A Débora, a Débora que está lá em cima. Agradeço a todos os presentes e espero que esse evento realmente possa ter contribuído para isso, né? Para renovar esses sentidos, não só esses sentidos, mas essas práticas, que é isso que vocês estão sabendo fazer, sabendo falar e sabendo criar aqui nesse momento. Eu agradeço e deixo. Vou chamar o seu parabéns. Agora deixa eu chamar o professor ali na técnica. Não estamos escutando o Zé Roberto ali. É a tática calar a boca. Não, eu só achei atenção. Depois eu não me xinga. Pode
coleta de dados aí do Valderi da terra dele. Mas eu preciso sistematizar. Eu não sei como. Boa tarde. Boa tarde. A minha fala vai ser, na verdade, uma fala de convite. Você chegou um pouquinho lá? Você. A minha fala... Aí. Está me ouvindo agora, José? Tá. Ok. Tranquilo. A minha fala vai ser uma fala e já fechando, né, o nosso dia. E a gente coloca aqui que é um artigo que resultou em meio a toda essa discussão. O artigo chama Consulta Pública como Instrumento Político, controvérsias em torno da exploração da água mineral no circuito das águas em Minas Gerais. Esse artigo está em análise na revista de Administração Pública, na RAP, e ele foi apresentado agora no ENAMPAD de 2017. O Lucas, que fez o... Foi você, Lucas? Não, Foi o André. Ah, o André, tá certo. O André que fez a gentileza de apresentar lá pra gente, porque por uma série de circunstâncias, nenhum de nós três, nem o Valderi, nem o José Raimundo, nem eu, pudemos estar presentes no ENAMPAD. Eu até que estava tudo pronto para isso, só que eu me esqueci que meu filho nascia bem na semana do ENAMPAD. E aí eu fui animado de convidar minha esposa, né? Falei, olha, vamos para o ENAMPAD, que esse ano vai ser em São Paulo, vai ser perto, não? Não. Por que você não quer ir? Tudo bem. Você também vai. Peraí, eu sempre fui, porque isso eu não vou. Aí depois que ela me lembrou que tinha um evento, aí eu tive que ir também, depois eu concordei com ela, realmente eu acho que não vai dar para eu ir. E quase que deu para eu ir, porque o Vitor nasceu 40 dias antes do ENAMPAD, então quase que dava para eu ir no ENAMPAD, mas tudo bem. Só faltava o menino ter nascido no meio do evento. No ENAMPAD, aí já nasceu científico. Coitado. Esse artigo, eu não vou, né, até porque eu acho que vou deixar o convite para vocês depois fazerem a leitura dele. Eu vou mais somente falar o contexto e aí justificar o meu convite. No âmbito de todo esse trabalho que nós então temos realizado aí junto com a professora Heloísa, José Roberto e todos os demais do NEAPEGS, então a gente, sei lá, quanto tempo, Valderi? Um ano mais ou menos atrás, sei lá. 18 meses. A gente começou um processo sistemático, semanal, de fazer uma discussão teórica com uma relação empírica, tendo em vista o circuito das águas. E nós começamos essa discussão teórica pela semiótica material ou pela ANT, ou seja, a teoria do ator-rede, da qual nós conhecemos aqui no Brasil, ou a Actor Network Theory, da forma como ela foi traduzida para o inglês, já que ela é de origem francesa. E dessa discussão teórica foi que nasceu, então, a possibilidade de fazer uma análise da consulta pública sobre, que surge lá em março, por aí, né, Valderi, em fevereiro de 2017. Lá em Cambuquira, durante o evento, né? Lá em Cambuquira. Foi em janeiro. Lá O em evento foi em janeiro. Exatamente. O evento foi em Eu janeiro. vim embora num dia e tive a infelicidade de não estar lá no outro dia quando foi lançada. E o Valderi aproveitou que foi me substituir no evento e pegou então Foi eu que lancei, a efervescência da consulta pública. E como nós vínhamos fazendo então essa discussão, a gente então aproveitou a consulta pública, porque quando a gente trata da semiótica material, esses elementos são elementos centrais da discussão.
E a gente já estava fazendo uma discussão que é de uma base teórica que é sobre a instrumentação da ação pública. E a gente já vinha nos nossos debates teóricos com o interesse de fazer uma crítica à instrumentação da ação pública a partir da ANT. No sentido de que os debates sobre instrumentação da ação pública vai tratar muito das relações sociais específicas, vai trazer os instrumentos, como é o caso de uma consulta, como um tipo especial de instituições que carregam a evolução de comportamento e representação de atores, mas que vai ficar muito no âmbito da representação. Ou seja, o instrumento ele carrega as ideologias, os pontos de vista, as impressões, ou seja, o instrumento como uma representação a partir de uma concepção ideológica, etc. E a nossa concepção teórica é que os instrumentos, ao ter performances específicas, são produtores de realidades e não unicamente transportadores de representações. No sentido de que o que a consulta pública gera a partir do momento em que ela é publicada é muito mais do que um ponto de vista olhado a partir de diversas lógicas, mas a consulta por si só, ela gera um mundo à parte a partir do momento em que ela começa a transladar a partir dos diversos mundos por onde ela passa então a existir ou a coexistir com os diversos mundos materiais. Então, com isso a gente então vai fazer essa discussão da ANT. Então a gente pega as representações e nós vamos trabalhar dentro da ANT a partir de três lógicas. Da lógica do INRI, do Other e do Otherness. Ou seja, o que é isso? O INRI é o sentido da consulta, daquilo que é existente, daquilo que está presente, daquilo que é aquilo concreto que está ali colocado. A perspectiva da ANT é que sempre o Other, sempre quando eu tenho um INRI, quando eu tenho uma presença, eu tenho sempre uma ausência manifesta. Então, se eu tenho uma consulta pública, que traz principalmente a água mineral e, obviamente, o contexto econômico, automaticamente eu tenho presenças manifestas aí, como é o caso da discussão de commodities no Brasil, como é o caso, por exemplo, que aparece já dentro de um contexto de ordens, ou seja, de um highland, ou seja, de um distante, ou seja, de uma oposição daquilo que está ali presente e manifesto, que é, por exemplo, o movimento da organização da sociedade civil, os movimentos ativistas e outros. Então, a gente partiu desse ponto de vista para construir essa discussão, para fazer essa análise da consulta pública. A ideia aqui é que, por exemplo, quando a Flávia fazia toda a discussão, mas nós não temos muitas alternativas em termos de inovação ou em termos de possibilidade de criar meios para tratar toda essa problemática da qual, por exemplo, o circuito está inserido. Mas quando você olha um instrumento específico, como é a consulta pública, e você começa a observar o otherness e o other, ou seja, aquelas presenças manifestas, e principalmente os others que emergem a partir de uma presença física ou uma presença real, concreta, manifesta, é possível você, às vezes, trazer muitos elementos que podem ser trabalhados. Então, se você ficar atento a esses INRI que aparecem no cotidiano, a gente tem uma tendência muito de tratar os INRI a partir de oposição, a partir de combate, a partir de conflito, a partir da tentativa de sufocamento. E é por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade. Como é que a gente vai combater a Nestlé? Como é que a gente vai combater a privatização da água? Como é que a gente vai combater a consulta pública? E aí a gente começa a discutir e vai vendo isso que, aí através da TARI, então usando a consulta pública, que vai surgindo tanta coisa a partir da consulta pública que podem surgir muitos outros INRI que de certa forma são ordens a partir, se olhar na lógica da consulta. Então talvez, se a gente olhar muito para essa instrumentação que emerge e na lógica de que esses instrumentos constroem mundos a partir deles,
Então é a possibilidade da gente construir, talvez, outras lógicas de funcionamento ou de outras lógicas de existência desses mundos que aparecem, que faz com que esses INRI ou essas presenças acabam, de certa forma, ficando sufocadas por esses outros mundos. Então, a gente faz uma discussão um pouco nesse sentido. Quando eu tenho, por exemplo, um INRI como é a consulta pública, quantas outras presenças que acabam emergindo, ou que ficam em order, ou em ordens, ou seja, ou que ficam em ausências, ou ausências manifestas, e que de certa forma poderiam ser atores fundamentais de transformações culturais, políticas, sociais, a partir desses elementos. Então, a gente tentou fazer essa discussão nesse artigo, é uma discussão que está, então, inicial, a partir de todos os relatos que, principalmente por meio do Valderi, que estava mais diretamente acompanhando toda essa discussão, então tudo que vai acontecendo no dia 7, no dia 8, no dia 10, no dia 15, né, até a ação civil pública e até o momento em que a gente então para de acompanhar esse ator, então a gente vai construindo essa narrativa a partir dessa presença que é a consulta pública e o quanto que essa consulta gera de mobilizações, gera de outras realidades, de composição de outras realidades que surge a partir dessa existência da consulta pública. Então, é um desafio aí para vocês lerem o artigo e depois fazerem essa discussão com a gente. Então, por que na verdade, a minha apresentação é um convite? Porque nós começamos essa discussão. Se vocês olharem lá, tem o nome aqui do professor José Raimundo, que é lá da Universidade Federal de São Francisco, porque a gente já tem um hábito aí de vários anos. A própria Heloísa apresentou aqui a questão do semiárido brasileiro. Então a gente já desde 2008, 2010, que a gente já tem um hábito acadêmico de fazer discussões com relação ao semiárido brasileiro, desse contexto histórico da seca, e principalmente a partir do P1MC, né, que é aquele programa de 1 milhão de cisternas rurais. Então ele se insere nesse contexto nosso da discussão. E o nosso objetivo, e aí acabou que gerou esse produto, esses encontros semanais. E aí a gente pensou o seguinte: bem, agora o próximo produto vai ser a gente continuar com essa discussão semanal. Vamos propor essa discussão semanal a partir da realidade do próprio circuito. E aí a gente estava indo lá para Cambuquira para fazer uma conversa lá em Cambuquira com algumas pessoas que a gente pudesse conversar, como foi o caso da Ana Paula, como foi o caso do Tiago. E aí foi no caminho e depois lá tomando um delicioso café lá na casa da Ana Paula, que surgiu que é outro, né, um orderness que acaba surgindo, né, quando a gente chega lá com um delicioso café que surge a partir da consulta, porque se não fosse a consulta a gente não teria ido lá. É isso, são as ausências que acabam se manifestando nesse contexto. E aí, foi a partir dessa viagem, dessa conversa, produto, resultado desse artigo, que gerou então a possibilidade do evento, que gerou a possibilidade de vocês estarem aqui hoje, de nós estarmos debatendo, né, de conhecermos aqui o professor Portugal, agora eu posso chamá-lo, que agora estou convicto disso, o professor Eduardo, e todas as demais pessoas que aqui estão. Então é um transladar aí de eventos e de ações que acabam ocorrendo a partir então desse primeiro evento. E aí, conversando com o Valderi, eu sei que ele tem um interesse aí, que é a tese, então por isso que ele está animado com isso. Eu não sei se é uma coisa genuína, mas tudo bem, a gente tem que aproveitar os interesses aqui para a gente poder trabalhar essas questões, né? Mas a gente pensa em ampliar essa discussão no próximo ano, e a gente vem fazendo isso, que é parar um período da semana. A gente tem uma data fixa que a gente parar 2 horas da semana para poder a gente fazer uma discussão teórica e uma discussão contextual empírica. E hoje nós trouxemos tantos elementos aqui que a gente pode continuar dando sequência disso, de acompanhar mais atentamente a questão do site, das publicações do IGAM, das publicações que advêm das organizações sociais, que advêm da academia no contexto brasileiro com relação às publicações,
E esse universo que está aí aberto. Eu acho que a gente não pode ficar com esse grupo muito acadêmico. Essa era a intenção da gente ir para Nova Cambuquira e trazer um pouco desse contexto da discussão. Obviamente que os formatos têm que ir amadurecendo e discutindo. Provavelmente não vai ser fisicamente, vai ser por Skype, vai ser de diversas formas. Mas eu, pelo menos, e aí sei que também é o interesse dos outros professores, da gente semanalmente parar um momento para refletir sobre esse nosso projeto e sobre os desdobramentos dos enredos, das possibilidades de ordens que podem surgir a partir dessas atividades. Então é deixar o convite aí para a gente fazer um planejamento para 2018 nesse sentido e ampliar essa discussão que eu tenho certeza que para nós que já estamos participando nos é muito caro. E então, para finalizar, agradecer mais uma vez aos professores e agradecer também a todos vocês que aqui vieram. Às vezes eu nunca gostei de trabalhar com públicos muito extensos, públicos muito grandes, porque a gente precisa cada vez mais de trabalhar com qualidade. Eu fiquei muito alegre hoje, durante todo o dia, em saber que a gente tem aqui uma representação muito significativa do contexto de toda essa discussão que propomos enquanto evento, e tenho certeza que o transladar desse evento vai ser ainda mais significativo do que a gente estava esperando, do que estava aguardando. Então a gente espera que a universidade possa cada vez mais estar, né, na comunidade, e a comunidade cada vez mais estar na universidade. Então aquilo que a Flávia disse, ou seja, a gente, além de ser acadêmico, a gente é pai de família, então a gente é da comunidade, a gente sente de perto essa necessidade de uma atuação mais efetiva com relação a todas essas problemáticas que estamos aí vivendo. Então, obrigado a vocês, obrigado a todos e a todas, e fica o convite e as portas, então, abertas para quando vocês quiserem propor atividades, propor eventos, ou lá na comunidade, a gente está aí à disposição. E fica então o convite para a gente construir outros produtos, talvez não acadêmicos, agora talvez vamos pensar um produto, né, de gestão, ou um produto, não sei, alguma coisa que possa efetivamente resultar numa contribuição efetiva dentro desse cenário aí de gestão das práticas das águas que nós estamos discutindo. Então, um abraço e obrigado. Gostaria de convidar o aluno Lucas para presentear o nosso palestrante de hoje. Nós não ganhamos, não se preocupa não. Obrigado, muito obrigado, professor. Obrigado. Agradecemos a todos os participantes presentes e a disponibilidade dos palestrantes que aqui participaram. Agradecemos também o empenho de toda a comissão organizadora para a realização deste evento, assim como o apoio do Departamento de Administração e Economia, o DAIUFA, o PPGA e PPGAP pela realização do mesmo. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Abre um tempinho. O povo está com muita fome, não abre um tempinho. Abre um tempinho. Acho que quem quiser ir embora. Aí dá tchau. Eu poderia ali. Deixa aberto o tempo. Na verdade, eu queria só fazer um comentário, né? Aproveitar aqui. Professor Zé Roberto, não sei se está me ouvindo. Está me ouvindo, professor? Prazer, nós estamos conversando aqui desde de manhã e a partir da fala do professor Gilberto e agora encerrando com o professor Zé de Maté, essa esfera, né, maior que a gente está tratando, parece que o Circuito das Águas cresceu além dos montes aqui do sul de Minas. E quando o senhor está falando aí, professor, eu comentei aqui hoje de manhã, vocês não estavam presentes, nós tivemos um encontro internacional na semana passada em Belo Horizonte sobre revitalização de rios. E uma das apresentações foi da professora Maria João Feio, aí da Universidade de Coimbra, falando sobre o trabalho que está sendo desenvolvido aí na comunidade europeia. E eu comentei aqui hoje mais cedo, estava falando com o professor Zé de Maté, com o Valderi, e agora ouvindo a professora Heloísa também tratando dessa outra questão que implica
um mundo maior, né? Nós estamos falando lá da Amazônia, estamos falando de corrupção, de problemas que se estendem além desses horizontes pequenos que a gente está tratando aqui, mas que todos permeiam a água, né? A gente está o tempo todo falando desse recurso tão importante para a vida. E aí eu estava comentando aqui com o Marcos, me surpreende às vezes, né? Foi falado aqui de manhã, e agora a professora Flávia falou de novo, o quanto que a gente tem que sair com a academia lá de fora, o professor Pedro também. E eu estou aqui conversando, porque falei de manhã, e estou conversando com o Marcos, o quanto a comunidade também precisa se reorganizar e reinventar suas formas de manifestação para poder chegar nos pontos de acesso. Então nós estamos aqui discutindo a surpresa da pandemia de fazer esse edital para a gente, depois de tanta discussão, e eu perguntei para o Marcos se a comunidade está participando dos fóruns de território regional, que é um modelo desse governo mineiro, né, de discutir com a sociedade, de sentar com todo mundo. E ele me falou que ele nem conhecia. Eu acabei de sair de um agora, semana passada, na Zona da Mata, onde o tema foi escassez hídrica. E onde eu tive a oportunidade de falar uma série de coisas que a gente está colocando aqui, com uma comunidade que não tem um mínimo de organização social, que estava lá completamente desorganizado. E aqui a gente tem esse grupo tão bem organizado, tão bem focado no seu objetivo, mas que não usa essas ferramentas que estão aí disponíveis. Então eu fiz um convite hoje de manhã, eu falei com a professora Maria João. Uma observação. Pode falar. Qual é o sobrenome, por gentileza, da pessoa de Portugal que você... É a professora Maria... Maria João o quê? Feio. Contrário de bonito. Feio. Sim. Conheceu já, Zé? Eu já ouvi o nome dela aqui, mas não a conheço pessoalmente. Eu posso te passar o e-mail, eu falei com ela e ela se prontificou a desenvolver um trabalho com a gente aqui no Brasil. Eu falei com ela, inclusive, que a gente tinha pesquisadores em Portugal como o senhor e que era fácil a gente articular. Eu só não sabia se o senhor estava na Universidade de Coimbra. Agora eu estou sabendo que está mais fácil. Manda para mim o contato dela. Mando sim. Na verdade, o trabalho dela é na revitalização de rios, então ela trata muito mais das águas superficiais, mas a comunidade toda do Mediterrâneo aí trabalha não só com as águas superficiais, como as águas subterrâneas também. Inclusive, ela apresentou uma imagem do aqueduto que o senhor falou aí agora na apresentação dela, lá em Portugal, lá em Belo Horizonte. Mas o que eu estava dentro... Ela deve ser na área de engenharia, né? Ela é, se não me engano, da área de biologia, da liminologia. Biologia, Zé, biologia. Liminologia. E o que eu estava aqui comentando é que talvez a gente possa, a partir até desses diálogos que o professor Zé de Matéria está propondo, tentar reorganizar essa nossa discussão de forma a envolver atores externos, como por exemplo a comunidade internacional. Acabou a bateria. Sua? Do notebook não está carregando. A gente já vai ligar o outro computador. Tá. Então eles vão ficar sem. Mas a ideia é envolver, por exemplo, a professora Heloísa lá com o grupo dela e trazer gente que está numa outra esfera de discussão, mas que pode sensibilizar uma Codemig, o Pimentel, os atores que estão aqui.